Olá, sejam bem-vindos ao Fator XCast, podcast que traz o fator X de cada profissão. Quero agradecer o Consórcio Remasa, essa empresa incrível. Com 58 anos de mercado, elas oferecem planos para imóveis e veículos com créditos de até R$600 mil e prazos de até 240 meses. Vocês não vão perder essa, né? Entra lá no Instagram deles, @consórcio_remasa_oficial. E hoje o bate-papo está incrível. Ele é publicitário, diretor criativo e consultor de inteligência do mercado. E um dos nomes mais respeitados quando o assunto é transformar ideias em um impacto real. Eduardo Ascioli está aqui com a gente hoje para falar sobre propósito, estratégia, criação e, é claro, sobre como contar histórias que realmente conectam. Seja bem-vindo, meu irmão. Sinta-se em casa. Opa, o prazer é meu. Super satisfeito de participar desse podcast. Muita coisa boa. Tenho acompanhado os episódios, diversos assuntos são abordados, então vamos compartilhar conhecimento e aprender também. A gente só traz pessoas extraordinárias. O Eduardo é uma pessoa incrível, tem uma história de vida muito boa e hoje ele faz algo que realmente muda a vida das pessoas. Mas, Eduardo, eu quero saber um pouquinho da sua história. Como tudo começou? Esse desejo já começou desde criança de mudar a vida das pessoas ou foi algo que foi tomando aí durante a sua vida? Olha, eu comecei no judô, acho que foi a primeira mudança na minha vida de forma significativa. Com essa entrada no judô, eu vi que abriu uma porta gigante de prosperidade. Depois eu comecei a competir, então isso veio, né, muito. Eu tinha tentado jogar futebol antes, mas realmente não era meu... Sonho de todo brasileiro. Minhas habilidades eram limitadas para isso, então entrei no judô e me encontrei no judô. E eu digo para você que o judô ele salvou praticamente a minha vida, mas literalmente. Eu vim de um bairro, né, hoje eu moro em Balneário Camboriú, mas eu nasci em Maceió, então um bairro humilde, onde geralmente, né, a adolescência, você não tem tantos caminhos prósperos para poder seguir. Sim. E o judô me conectou com pessoas que estavam realmente buscando o propósito de lutar, de ter uma qualidade de vida melhor, porque o judô tem toda uma renúncia, né? Eu acho que a coisa que mais aprendi de judô, que eu levo para o ambiente corporativo, é o nível de renúncia. Né? Tem uma história que a Marinha Americana fala assim, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Exatamente, exatamente. Mais ou menos essa parte da história, né? Que bate muito ainda na minha cabeça. Sim. Com isso, eu segui a vida do judô, integrei a seleção brasileira, morei aqui em São Paulo um período, depois morei no Rio, tive um principal título meu, foi o Aberto Nova York. Sensacional. E um fato importante, antes de chegar na conclusão dessa fala, eu quando tinha 13 anos, eu falava para meus amigos que o meu sonho era lutar nos Estados Unidos, porque eu via muitos filmes americanos. Sim. E eles brincavam, né? Eles falavam, tu nunca foi ali para a cidade vizinha, tu vai para os Estados Unidos. Sim. Em 2002 eu estava lá, né? Depois de toda essa história, né? Um sonho de garoto de 13 anos, e aí eu com a equipe do Brasil, nós fomos campeões do mundo, né? No Aberto Nova York. Sim. E aí, em 2010, eu já tinha percorrido uma história grande no esporte, eu vi que o corpo já não estava dando mais os resultados. Sim. Uma construtora chamada Pacto Engenharia, que me patrocinava, viu que eu tinha algumas habilidades na hora de apresentar o produto, na hora de fazer a divulgação, sempre estava procurando ali conectar o cliente à construtora. E aí o amigo Carlos André fez o convite para ser gerente de marketing da construtora. Foi assim que eu entrei no mercado imobiliário e estou já há 15 anos. Né? Então comecei com panfletagem, depois tive uma agência de publicidade, para depois seguir hoje, e hoje está atuando em grandes marcas pelo Brasil, inclusive em Balneário Camboriú. Então assim, eu passei pelo esporte, tive uma vida de 24, 25 anos no esporte, no judô dedicado, cheguei na faixa preta, e quando eu decidi terminar, eu tive essa conexão por causa de um patrocinador que eu entrei no mercado imobiliário e depois segui por mais 3 construtoras no Brasil e vim. Depois fui criando imersões fora do Brasil, né, que a gente vai poder falar mais tarde. Então, assim, o meu desenho como profissional está ligado metade da vida ao esporte, no qual me treinou muito, para inclusive usar metodologias hoje aplicadas nos treinamentos, nas consultorias que a gente faz. E, obviamente, eu levo isso muito à risca, né? E é tão engraçado que quando eu proponho, às vezes, para uma empresa fazer um planejamento de 1 ano, isso toca um terror, porque às vezes as empresas não estão preparadas. Então, geralmente, no mês de novembro desse ano, eu vou preparar o meu 2026, até dezembro. Então, já estou com a agenda totalmente organizada e comprometida, muito por causa desse planejamento. Então, em resumo, Eduardo, foi assim que tudo começou. Que bacana, Eduardo.
É o que você falou, planejamento, eu acredito que seja a alma do negócio, porque planejamento bem feito, você consegue ter as ferramentas que você precisa. E sua história é incrível, Eduardo, eu já acompanho um pouco. E essa parte do esporte também me pega muito, porque eu acho que o esporte é a grande saída para o jovem, ainda mais o jovem da periferia, que não tem tantos bons exemplos ali em volta dele. O esporte ele se torna uma saída de conhecer pessoas bacanas, pessoas com ideais e principalmente pessoas com visão. O seu caso foi um desses. Sim. Seus amigos brincavam que você vai lutar em Nova York, jamais. E você com a sua visão, com a sua dedicação, com o seu empenho, você conseguiu conquistar isso. Você acha que essa é uma saída para os jovens, o esporte? Olha, eu acho, e não só uma saída, mas como uma conexão também. Bacana. Né? Você quer chegar em um novo patamar, você quer chegar num novo nível. O esporte, sem sombra de dúvidas, obviamente que você tem que estar num esporte, seja um esporte saudável, que traga para você esse ambiente saudável. Sim. Porque ambiente é tudo. Né? O ambiente hoje, as pessoas falam muito sobre network, mas antes disso, os nossos pais... eu acho que foram os que deram início a essa questão de, né, você tem que ambiência, isso já, o nome não era conhecido, mas eles sempre falaram, meu filho, não ande com pessoas que vão te levar para um lugar ruim, então já tinha essa noção. Sim. Então eu acho que o esporte ele é não só esse caminho, né, o acesso, mas também é um caminho também para conexão. Eu não tinha provavelmente a quantidade de amigos e relacionamentos se não fosse o judô. Sim. Hoje eu conheço pessoas de 40 países, porque viajava e encontrava. Obviamente eu já não tenho mais tanto contato com os amigos, mas a internet, né, ou seja, a rede social ajudou muito isso. Então, sem sombra de dúvida, o esporte é independente, aí você trabalha a autoestima, né? Você está produzindo dopamina o tempo todo, sabe? Tem um outro lado saudável também. Então, eu considero como muito benéfico. Pô. E hoje você é um especialista em alta performance, e o esporte ele traz muito isso, né? Você está sempre, né, buscando melhorar, sempre buscando competir com o seu principal adversário, que é você mesmo. Exatamente. Isso que eu acho muito legal do esporte. Esse é o maior desafio, viu? O maior desafio. E as pessoas demoram a perceber isso, né? Às vezes a pessoa acha que não, o meu principal desafio é aquela pessoa. Não, o principal desafio é você. A partir do momento que você ganha cada dia ali 1%, você começa a se transformar, tudo muda, né? Inclusive até a questão do ambiente. Mas você acha que o esporte te ajudou muito? Hoje você é um grande especialista, principalmente nesse mercado imobiliário. Você acha que o esporte te ajudou com essa parte, tanto de crenças, quanto de alta performance? Hoje você consegue trazer coisas do esporte para o seu negócio? É uma pergunta bem interessante, porque o judô, ele especificamente o esporte no qual eu escolhi, né? Na verdade, eu acho que assim, o judô me escolheu, né? Porque eram tantos atributos que você tinha no esporte que a questão da arte ser uma arte milenar japonesa. Aí eu diria que eu estava com um degrau acima em relação a algumas outras modalidades, não que outras não tivessem esse benefício, mas eu via que o respeito sempre foi muito... O respeito, a disciplina foram a renúncia, né? A questão da repetição. Eu tenho um hábito de dizer... Você precisa de 3 coisas na vida hoje. Qualquer pessoa, né? Às vezes criam-se equações super complicadas para falar sobre prosperidade, sobre resultado. E eu falo assim, você precisa de 3 coisas. Se você conseguir organizar isso na sua vida, você vai prosperar. Primeiro é renúncia. Eu não sei o que é carnaval, não sei o que eu passei a vida inteira sem tomar refrigerante, sem bebida alcoólica, exclusivamente treinando. O meu dia de descanso era o domingo. Segunda-feira eu voltava a treinar. Eu treinava de segunda a sábado. Com isso, você tem a questão da renúncia, depois você tem a repetição, no qual você tem que repetir, né, aquilo ali, né? E a outra coisa é a constância, né? Você conseguir fazer aquilo. Então, assim, qualquer pessoa que tiver renúncia, você vai para um próximo nível, você vai ter que se despedir de algumas coisas na sua vida. Imagina você que tem uma casa, ninguém vai para uma outra casa e leva tudo que estava na antiga. Né? Esse é um processo de mudança. E aí você tem a repetição. Qualquer pessoa que quiser, inclusive, falar russo, e ele entender de repetição e constância, ele vai falar. Não tenho sombra de dúvida. Então, o esporte me deu essa condição, né? Por ser essa arte milenar japonesa, e aí eu consegui trazer isso hoje para o mundo corporativo, para a empresa que eu atendo. Agora, o desafio é conseguir fazer isso, né, na sua vida, com você, foi o que você falou, é o principal desafio. Quando eu me levanto, eu vejo lá uma pessoa que naquele dia ela pode ser uma boa pessoa para mim, ou pode ser uma má pessoa. Vai depender da minha negociação com ela durante o dia, porque às vezes a gente tem, né, nós somos invadidos por pensamentos de dúvidas, né, de medo, né, mas o esporte me deu muita autoconfiança. As pessoas acham que eu tenho uma autoconfiança maior do que deveria ter, mas eu acredito que isso foi por causa do judô, porque no judô
enquanto atleta, a gente passa por algumas situações. Eu lembro de alguns episódios na Argentina, em Mar del Plata, numa final, onde todo mundo que estava em volta do ginásio eram argentinos, balançando a grade, você pressão, ali, né? E eu mais uns 4 ou 5 atletas e o técnico. Então, você trabalhar essa autoconfiança. Eu acho que eu trouxe assim, eu devo muito essa questão do judô. Obviamente que você vai também trabalhando, tem gente que tem um pouco mais, mas isso foi bem aflorado nesse período. Então, o judô para mim foi uma escola, né, diria assim, uma escola de Harvard que consegue né, trazer esses elementos no qual eu preciso colocar dentro do ambiente corporativo, sem sombra de dúvida. Sensacional, Eduardo. E você falou muito bem aí sobre a questão da renúncia, né? Hoje em dia as pessoas veem, pessoas de sucesso, as pessoas acham que é fácil, que sempre foi simples. Ah, não, o Eduardo sempre teve uma vida boa. Ver o Eduardo lá com a faixa preta, foi fácil. Não sabe o que você deixou de fazer para atingir aquilo. Não sabe a constância. É o que justamente você falou. Fazer uma semana, ok. Fazer um mês, ok. E fazer 10 anos. Exato. Então, essa constância, ela é fundamental. E hoje, o que eu acho muito, muito bacana, Eduardo, o trabalho que você faz, você traz os atalhos. Exato. Você consegue trazer ferramentas para as empresas de pessoa que passou por isso durante anos. Você vai levar ali uma ferramenta que vai ajudar aquela pessoa, em vez dela fazer em 10 anos, fazer um ano. Em vez dela levar um ano, ela fazer em um mês. Exatamente. E conseguir um resultado que ela não conseguiria sem uma assessoria especializada igual a que você tem. E o bacana, Eduardo, você fez essa transição de algo totalmente diferente, né? Que era do esporte, um atleta de judô, para essa parte criativa. Então, você sempre teve essa facilidade, você já gostava dessa área da criação? Já era algo que tinha dentro de você? Olha, eu tenho... Isso eu acho que nasceu comigo, né? Eu acho que a publicidade aflorou isso, deu uma autoridade, mas eu nasci com essa... Criar projetos, sabe? Criei alguns projetos importantes. Tinha um projeto na cidade que eu nasci chamado Um Kimono para Transformar. A gente chegou a ter 3 mil alunos dentro da rede pública que treinavam judô. Sim. Onde você ganhava um kimono com a ideia de transformar a vida daquela criança, porque ela treinava, ela estudava de manhã e treinava à tarde, né? Teve um projeto também chamado Atleta Solidário, que eram jogos de futsal para poder trazer alimentos para a instituição de caridade. Então, assim, criei alguns outros projetos. Eu fui secretário de turismo também de Barra de São Miguel, aí criei o circuito de superação. Foi o que eu fiz. No período do inverno, as pessoas não ficavam lá na cidade, porque o turismo ele tem essa oscilação. Sim. Então, eu criei uma corrida que para você participar, você teria que correr no sábado e no domingo. Consequentemente, você tem que dormir na cidade. Então, assim, alguns projetos, né? Fui cofundador, na verdade, da Academia de Excelência em Vendas da FG, que é a maior construtora que tem, uma das maiores do Brasil, mas a maior do sul do Brasil, que vai lançar agora o Senatal. Então, esse processo criativo, criei um projeto chamado Alagoas de Kimono, que era treinos aos sábados. A gente foi, sabe, trabalhando ali. E esse processo de criação, agora mais a Imersão Dubai foi uma outra criação, agora criei o Sales Road Show, que é um evento de vendas na Europa, a Imersão Balneário Camboriú. Então, assim, essa parte de criar, de dar nome, de dar vida, de colocar na prateleira, isso para mim sempre foi algo muito legal, assim, sempre gostei. Muito incrível isso. Já nasci com isso. Eu acho que isso é um dom, é claro que vai aflorando ali, você vai se especializando cada vez mais, mas eu vejo que pessoas têm esse dom e é impressionante como isso faz diferença nas empresas, faz diferença nas pessoas. Você citou, por exemplo, eu achei sensacional, a corrida ficar sábado e domingo, então a pessoa tinha que dormir lá, tinha que... Vai ali na pizzaria da região, vai ali no restaurante da região, farmácia. Mercado. Então você aquece o mercado local com uma ideia. Exatamente. Então eu acho que falta isso em muitas regiões, né? A pessoa que tem aquela ideia que realmente é uma ideia simples, mas que muda totalmente ali a economia de uma cidade. E você conseguiu trazer isso para suas imersões. A Imersão Dubai é um sucesso, balneário também. Hoje você vive numa das melhores cidades que existe em São Paulo. Você é uma pessoa muito viajada, né? E você acha que essa experiência de outras culturas, você teve acesso a culturas extraordinárias, inclusive a cultura japonesa através do judô. Você acha que essas culturas, elas te ajudam hoje a você ser essa pessoa fantástica, principalmente no seu negócio, na sua consultoria? Ajuda muito, porque ela amplia meu radar de análise. Então isso para mim é muito bom. E eu geralmente quando sento numa mesa, que estava sentando numa mesa em Lisboa, em Milão ou Madrid, eu tenho, porque sem querer, você mesmo que você não queira, você tem acesso a informações simplesmente porque está naquele ambiente. Então isso para mim foi um fator decisivo, inclusive me coloca à frente
de alguns outros colegas profissionais, por causa dessa condição que eu tenho hoje geograficamente, de estar, por exemplo, num país como Omã, de estar nos Emirados Árabes, depois estar na Itália, estar na Europa. Então, isso realmente, né, essa amplitude de informações, essas conexões com culturas diferentes, também me faz buscar estudar mais sobre as culturas. Então, você começa a tentar descobrir porque eu tenho um padrão que sempre quando eu vou fazer um trabalho em qualquer região, eu vou estudar a parte da sociologia e antropologia daquele local. E aí você descobre coisa que depois você fala assim, nossa, como isso faz sentido, né? Então, assim, é literalmente a cultura, né, Eduardo? Literalmente a cultura. A condição te impulsiona a ser uma pessoa melhor em termos de conhecimento. Sim. Então, isso é muito bom. Então, respondendo a tua pergunta, realmente ajuda. Eu consigo ter algum nível de informações. E não só fora, como também ter percorrido aí cerca de 20 estados no Brasil, vendo como é que funciona o mercado, quem está comprando, quem não está comprando, o que é que as marcas estão fazendo. Eu estou sempre acompanhando. Tem uma equipe também que me passa informações de novidades. Olha, aconteceu isso, a tendência é essa. Também analisar tendências. Então, isso geralmente vem dos Estados Unidos, né? Vem da Europa. A gente vai lá na fonte para poder até antecipar isso para as empresas, né? Hoje, por exemplo, eu estava numa reunião com uma equipe de árabes lá em Dubai. Legal. E eles estavam oferecendo um serviço de marketing, eles prestam serviço para uma grande construtora lá, e eu estava fazendo essa intermediação e na hora me deu uma ideia. Eu falei, olha, por que a gente não cria marca tal internacional, já que o produto é internacional, ao invés de entregar só a parte do digital? Sim. Vamos pensar no todo, na equipe de vendas para poder vender, no atendimento, no Instagram em inglês, sabe? Então, foi um insight na hora que me veio, até na hora eu reparti com os colegas, eu falei, olha, ao invés de eu apresentar só essa tua ideia de fazer o digital, né, que vocês estão em Dubai, uma empresa no Brasil, vamos pensar num 360 graus, eles ficaram super entusiasmados. E isso para mim mexe comigo, porque aí depois eu pego no papel ali e fico mexendo. Sim. Agora eu tenho 2 palestras para dar, eu tenho que criar um tema para essas palestras, então já começa ali. Então esse processo de criação às vezes dá umas insônias à noite. Sim, não, mas vale a pena. Porque ele está trabalhando muito. Mas vale a pena. O Eduardo é incrível, você falando, até pela sua experiência, pela sua resiliência, você vê que você acaba entregando sempre mais do que o prometido. Exatamente. Então ali você estava para um trabalho, você fez esse trabalho, você fez essa entrega, mas você teve um insight que você não deixou ali para você. Não, vou guardar. Não. Você foi lá, então você acaba entregando mais do que você realmente foi contratado. Isso é incrível. É o que realmente o Eduardo faz na imersão, na assessoria que ele tem. E é você realmente pegar esse atalho. Uma coisa que você levaria anos, o Eduardo consegue te entregar ali em pouquíssimo tempo. E isso é incrível. Já a gente vai falar mais sobre a sua história, porque a gente estava batendo um papo aqui sobre livros. Isso. E o Eduardo é um conhecedor... Começou a ficar quente agora. Agora melhorou. Tava ótimo, vai ficar melhor ainda. Ó, o Eduardo, falando de livro, é um especialista, gente. Eu tava comentando aqui com ele que eu leio 15 minutos, então eu não consigo ler tantos por dia, né? Não consigo ler tantos. O Eduardo tem um conhecimento gigantesco nessa parte de livros. Você estava comentando sobre um livro... A Única Coisa. A Única Coisa, que é um livro que você está lendo agora. Estou lendo agora, atualmente estou lendo agora. Eu vim no avião, é assim incrível, que às vezes as pessoas ou se assustam, não acreditam, né? Sim. Eu leio um livro, por exemplo, no trajeto Maceió-São Paulo, São Paulo Navegantes, eu consigo ler um livro, ou aproximadamente 80% do livro, porque eu fico focado, né? Paro ali, não tenho interrupção. Acho que é o melhor lugar para ler livro para mim, porque não tem interrupção. Então, eu estou lendo esse livro que me ajudou com uma limitação que eu estava, né? Ainda estou trabalhando ela já há muito tempo, e apesar de eu ser uma pessoa muito focada, esse livro ele ainda ajudou meu nível de concentração. Então, um livro que eu recomendo para todo mundo, A Única Coisa. Hoje esse livro já está batendo na mesa de grandes CEOs do Brasil, eu vejo alguém falando, mas eu recomendo a todo mundo, assim, sabe? Eu diria que tem alguns livros que você tem que ler na vida. Que são fundamentais. Fundamentais. Esse é um. Um ponto muito legal que o Eduardo falou aqui e eu peguei, você vê que o Eduardo hoje ele é uma pessoa extremamente bem-sucedida, tanto na área do trabalho, quanto na área física dele, extremamente confiante, mas você viu que ele falou, ó, tem aqui um probleminha que eu tinha que resolver e deu um insight aqui para resolver.
Então, eu vejo às vezes pessoas que se acham autossuficientes. Não preciso aprender mais nada, não preciso mais me desenvolver. Isso é a maior besteira, né, Eduardo? Total. Eu acho que quanto mais você se desenvolve, melhor você fica. Sim. E não existe, pelo menos eu não conheci alguém que não precisa desenvolver, não precisa melhorar. E o livro é uma grande saída para a pessoa ter acesso a informações valiosas. E super fácil, né? Super fácil. Não é nada que você precisa pagar, né, um valor altíssimo, um curso, né? Você está ali com... E você consegue, é o que você falou, às vezes num avião a pessoa está ali, prefere ver um filme que já assistiu 300 vezes, ou ficar num joguinho de celular. Você pode consumir ali um conteúdo valiosíssimo que talvez até mude a sua vida. Exato. E eu acho isso muito legal. Eu já tenho livros que mudou minha vida. Olha, já tive, vários livros. Cita pra gente, Eduardo. Vários livros, assim. Tem livro que dá mais esse atalho, ó, mais um atalho aí pra Nossa, vocês. assim, ó, são tantos livros que eu leio, mas tiveram livros assim que teve um livro que eu li, né, que na verdade ele é uma parte de um livro da República do Platão, que é O Mito da Caverna. Aquele ali eu passei uma semana bugado. É mesmo? Uma semana. Passei uma semana olhando para cima, assim, esse Sim. foi um. O livro do Steve Spreefels, que é o Como Superar Seus Limites Internos, que ele fala sobre resistência. Sim. Né? Porque antes da procrastinação tem a resistência. Sim. Então ele foi mostrando como que as pessoas elas abortam, elas impedem ali a evolução por uma coisa chamada resistência. E às vezes a pessoa nem sabe que está vivendo uma resistência na vida. Né? Então, assim, esse foi um livro também que marcou muito. Um outro livro, esse livro eu acho que não tem em português, mas é um livro do Cal Newportman que fala assim, seja tão bom que as pessoas não consigam te ignorar. Caraca. Isso dentro da empresa para mim, mas me ajudou muito, que foi o que eu entendi. Se você está fazendo lá o teu papel dentro da empresa, provavelmente você pode ser ignorado. Mas se você desenvolve, ele fala isso claramente no livro, eu lembro, desenvolva habilidades raras e deixa a paixão por último lugar. Porque quando você tiver esse poder de ter esse controle sobre as habilidades, você decide no que você quer se apaixonar. Olha que coisa interessante. Sensacional. Ou seja, totalmente contrário do que é visto. Né? Então, esse livro aí é um livro fantástico. Sim. Tem um outro livro que é... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Um livro também muito bom que eu li, que é do Napoleão Hill. Inimigo do Diabo? Que faz uma entrevista com faz o Diabo. Faz uma entrevista, Mais esperto que o Diabo. Mais esperto que o Diabo, né? Mais esperto que o Diabo. Esse livro eu já li faz um bom tempo. Ele dá uns insights assim, também muito, muito interessante. Enfim, vários livros, mas esses assim foi o que eu parei. Eu falei assim, nossa, esse livro aqui me trouxe uma percepção assim diferente do que eu já tinha visto. Óbvio, cada livro te entrega um nível de informação ali. Tem um livro também, tem um livro que eu também acho que não tem em português, que é Equação da Produtividade. Sim. Ele mostra por que as pessoas procrastinam, e lá ele tem algumas equações. Então, esses livros aí seriam livros que eu falo, isso aqui... pode mudar a sua vida. Pode mudar. E daqui a pouco ainda vou lembrar mais alguns outros, mas esses assim eu vi que ficou muito... Eu tinha lido um livro que me ajudou muito na questão de entender os ambientes no qual estava inserido, que é um livro do James Hunter, que é o Monge Executivo. Esse livro bem antigo. Mas ele me ajudou a lidar com as pessoas no qual eu estava inserido pela simplicidade dele ter entrado lá no mosteiro e o cara cheio das razões, encontra lá um grande guru líder servidor, que aceita a ideia de todo mundo. Então aquilo ali para mim fez, olha, né? Ou seja, a sabedoria está ligado a você entender e deixar as diversidades culturais e de personalidades acontecerem. Né? Então, esse foi um livro que eu lembro que marcou assim, entre os outros, né? Que eu já tive a oportunidade de ler. Você olha assim, você fala, bem, esse livro aqui, ele grava, né? Você fica ali num desejo de ler e também reler o livro, né? Porque livro para mim, ele tem que ser relido. Isso é um detalhe muito importante que o Eduardo falou. Existem livros que você lê uma vez, você tem uma percepção, você tem uma ferramenta. Você leu mais uma, você tem outra percepção, outra ferramenta. Isso. E quanto mais você lê esse livro, mais ferramentas você tem. Você falou de algo muito legal, que é sobre essa questão de alta performance e pessoa extraordinária. Para mim, a melhor definição de pessoa extraordinária é que é uma pessoa comum com habilidades extraordinárias. Sim. As pessoas acham que uma pessoa extraordinária é uma pessoa muito longe de uma pessoa excelente. Não, ela é pertinho. Só que ela tem diferenciais que separam ela de outras pessoas. Que é até a questão do esporte. Às vezes ganha por milésimos de segundos, por um detalhezinho ali.
o atleta ganha. Então a pessoa extraordinária é a pessoa que tem a ferramenta correta, que tem essa habilidade extraordinária. E os livros têm essa entrega muito bacana, que é apresentar para você um mundo. Eu já vi um estudo, Eduardo, que o americano comparado com o brasileiro, ele entrega 6 vezes mais em performance do que o brasileiro. Você, como conhece muitas culturas, você sabe como é que funciona, até a cultura japonesa, que para mim é uma das principais. Essa questão de foco, essa questão de ler o livro, que o brasileiro, infelizmente, não é um hábito comum entre os brasileiros. Você acha que é um fator determinante para a pessoa ter o sucesso, esses pequenos detalhes? Eu acho que quando você utiliza o livro com o objetivo de procurar algo para ser acrescentado na sua vida, isso vai ser entregue e você vai conseguir colocar. Isso é uma coisa, né? A questão do brasileiro em si é a quantidade na verdade, todo mundo hoje tem os seus momentos de distrações, né? Sim. Mas o brasileiro, eu acho que ele foi acostumado, não só o brasileiro, mas o latino, a ter algo que seja, assim, o brasileiro e o latino está ligado muito a algo que ele possa celebrar, né? Então, assim, qualquer coisa, é tão provável que os cursinhos que se mantêm com mais pessoas ali são os cursinhos que os professores são praticamente fazem uma parte da aula um stand-up, que realmente torna aquilo ali que pode ser monótono muito, muito engraçado. Então, já por um outro lado, você, por exemplo, você pega um metrô em Nova York, você vai ver muita gente lendo os livros lá, né? Então, não é muito, isso já nasce também. A outra coisa, às vezes, é o seguinte, você tem um legado que meu pai fazia isso, né? Então, assim, dia de domingo, qual era a imagem que eu tinha do meu pai? Meu pai assistindo o jogo de futebol, assistindo uma corrida, às vezes tomando um drink ali. Então, não são todas as pessoas que têm o hábito de ver o pai e a mãe lendo um livro, para que pudesse influenciar o filho e até discutir sobre ler livro, né? Que a gente sabe que a criança, ela assemelha muito a esse processo, sabe? Então, assim, eu acho que o Brasil hoje na minha visão, está melhorando um pouco. Justamente por causa das facilidades de leitura, porque antes você não tinha, né? Hoje você tem um físico, você tem audiobook, inclusive eu uso, né? Lembrei agora de um livro muito interessante que também foi bem, que é Como Convencer uma Pessoa em 90 Segundos. Nossa, muito bom. Esse livro também é muito bom, que ele tem audiobook, você pode escutar ele, né? Então ele tem curtinho, um livro muito bom de ler. E você tem essa opção, você tem PDF, que você pode baixar um livro, né? Então hoje provavelmente você vai conseguir achar o livro que você quer num arquivo de PDF, vai baixar ali, vai ler ele. Então as opções são grandes. Então eu acho que houve uma melhora nessa questão da leitura, de ter acesso à informação. Mas a gente está bem distante, né? Bem distante, assim, em relação aos números que tem nos Estados Unidos e na Inglaterra, a gente está muito distante, né? Da média de livros que são lidos por ano. Você falou do Como Convencer a Pessoa em 90 Segundos, eu lembrei do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Do Dale Carnegie, né? Esse livro é assim, sensacional para qualquer tipo de pessoa, independente da sua profissão, independente se você é estudante, se você é um empresário, se você é um CL, independente, vai te ajudar. A gente está com um papo excelente aqui com o Eduardo, eu quero falar mais sobre a profissão dele, sobre as imersões dele, gente, são coisas assim sensacionais. Mas antes disso, vamos para um recadinho? Você acredita que o seu dinheiro deve trabalhar para você? Gostaria de aumentar o seu patrimônio sem depender daqueles juros altos dos bancos tradicionais? Você já percebeu como os imóveis se valorizam mesmo em tempos econômicos mais difíceis? Faz sentido para você investir em algo seguro, palpável e que pode gerar renda no futuro? Você concorda que planejar é muito melhor do que agir na urgência? Se a resposta foi sim para essas perguntas, você está pronto para dar o primeiro passo com a construção de um patrimônio inteligente e seguro. O consórcio de imóveis da Remasa é a alternativa inteligente para quem quer sair na frente. Adquirir bens de alto valor, sem juros, sem a burocracia do financiamento tradicional, com a liberdade de escolher como, quando e onde comprar. Você escolhe o valor da carta, o prazo e tem assessoria completa durante todo o processo. Se tudo isso faz sentido para você, acesse o QR Code aqui agora e fale com um dos nossos especialistas. Quem planta hoje, colhe liberdade amanhã. Viu só que dica incrível? Mas vamos voltar que o bate-papo aqui está excelente com o Eduardo. Eu queria falar mais sobre as suas imersões. É um sucesso, onde você faz. E eu queria saber, para quem é a sua imersão? O que a pessoa vai aprender lá? O que ela vai ter de atalho? O que ela vai ter de ferramenta? Me fala mais sobre a sua imersão, Eduardo. Legal. Antes disso, dizer que o filósofo Voltaire, ele dizia que a inteligência ela era medida
pelo nível da pergunta que você faz, e não pela resposta. Ó, que bacana. Eu espero que esteja em alto nível. É um elogio. Obrigado, Pedro. Então, falando sobre as imersões, como a gente já conversou aqui sobre essa minha paixão por criar conceitos, criar produtos, nós temos 2 imersões em Dubai. Uma que é em grupo, focada no mercado imobiliário, e depois eu percebi que os diretores de empresa queriam algo muito mais exclusivo, porque a gente leva 25, 26 pessoas. Com isso, nós criamos a imersão Premium. O que isso quer dizer? O dono da construtora pode ir com ele, com o engenheiro, o gerente, o gestor de marketing. Tem uma coisa um pouco mais intimista, com a entrega também igual, só que muito mais personalizada. Então, a gente faz esses 2 trabalhos, hoje com um foco muito no mercado imobiliário. Certo. Então, a gente tem corretores do Brasil inteiro, muito foco em Santa Catarina, Alagoas, Bahia, Goiânia, Brasília, toda aquela região ali, a gente já levou essa pessoa. E quando ela chega em Dubai, nós temos uma equipe que recepciona ele, tanto a nossa equipe de logística, mas a equipe que mora lá, que trabalha no mercado imobiliário, que faz as apresentações do mercado, tudo em português. Então, a imersão Dubai, que esse ano, inclusive, será o ano da 5ª edição e vai ser um aniversário de 5 edições. Eu tive agora no aeroporto de Guarulhos, a gente tem uma parceria com um restaurante, estrutura para poder receber hoje essa pessoa que está indo conosco, né? Vai acontecer do dia 12 a 21 de outubro. E esse ano a gente fez algumas mudanças, nós colocamos os passeios incluso na imersão, a ida a Abu Dhabi, que antes isso não estava dentro do pacote, e esse ano praticamente a gente vai ter, nós teremos uma festa de gala para poder celebrar essas 5 edições lá em Dubai, né? E a gente tem um processo de meritocracia dentro da imersão Dubai. Então, quem vai muito e quem contribui muito, nós tivemos essa ideia de criar o embaixador e a embaixadora. Né? Com isso, eu ampliei muito. Né? Hoje, o nosso embaixador é o Rony Cristofolini, de Itapema, e a embaixadora é a Gil Vieira, lá de Maceió, que são as pessoas que mais divulgam, que mais falam, que colocam a gente. Todo ano é uma paixão por essa imersão e estamos fazendo negócio também em Dubai. E, obviamente, isso também traz um estímulo para quem está ali querendo um dia ser um embaixador. Inclusive, agora a gente vai fazer uma série de outdoors ali na região de Santa Catarina, Itajaí, Itapema, Balneário, para poder valorizar esse profissional que está indo a 4ª vez conosco. Né? Então, ano que vem, a ideia nossa é premiar ele com uma viagem até Maldivas, por conhecer e por acreditar nesse processo. Então, Dubai, falando Dubai, a gente tem a imersão em grupo, voltado para o mercado imobiliário, pode ir arquiteto, engenheiro, construtor, mas muito mais focado no corretor, e a imersão Premium, que eu posso levar qualquer pessoa que seja também de alguns outros assuntos que não esteja literalmente ligado ao mercado imobiliário, mas a gente pode fazer aquela modulação para que ele atinja. Então, essas são as 2 imersões nos Emirados Árabes. Né? E aí, na Europa, a gente criou o Sales Roadshow, que é um evento onde a nossa equipe lá, ela organiza um jantar, onde você com a construtora leva um projeto, e tem toda uma metodologia que a gente divulga e treina toda a equipe lá, ele senta na mesa, é servido um jantar, a construtora custeia isso e ele vai para comprar esse imóvel e fazer o investimento aqui no Brasil. Por que isso acontece? A gente considerando aí a primeira taxa de valorização, né? O Brasil, hoje, ele entrega uma das melhores taxas do Brasil, ela é tão competitiva como o Dubai. Quando você fala ali Londres, Milão, Lisboa, você está na média ali, um pelo outro, ali a 3,9% de rentabilidade ano. A gente tem produtos em Santa Catarina que chega a render 29%, 30%. Nossa, então, a diferença é gigante. E existe um outro ponto também, 90% das pessoas que moram na Europa não sabem desses dados. Então, nós estamos invadindo literalmente o continente europeu para poder dar publicidade desses produtos e, consequentemente, mostrar para eles que existe uma oportunidade muito grande no Brasil e também as incorporadoras conseguir ter essa conexão. Então, a imersão na Europa ela faz com que a gente estreite esse laço comercial. Sim, faz um meio campo ali fantástico. Exatamente. Né? E você falou de algo muito bacana sobre investimento, porque hoje você falar de investimento no Brasil, você fala abaixo de 1% aí é o que tem no mercado, né? Sem ser essas coisas, né, mirabolantes e tudo mais. Falando de algo sério de investimento, sempre trabalha de 1% para baixo. Isso. Você está falando de algo aí que a gente pode falar de 3%, 2,5% ao mês. Exatamente. É algo assim, uma oportunidade fantástica. E assim, ó, eu conheço algumas pessoas do mercado imobiliário. Quem entende desse mercado ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. Só que aí tem aquela questão do atalho que eu falei. As pessoas sofrem muito, perdem muitos negócios, faz o negócio, acaba perdendo dinheiro por não conhecer.
A partir do momento que você tem uma assessoria, a partir do momento que você tem uma pessoa experiente nisso, e o Eduardo é uma das pessoas mais capacitadas quando a gente se fala em oportunidades de imóveis no Brasil, esse atalho te leva assim a negócios extraordinários. E o Brasil é riquíssimo nisso, né? Riquíssimo. A gente, um outro ponto que o Brasil tem também da sua riqueza é que dificilmente você vai encontrar uma área de lazer entregue em um outro local fora do Brasil, igual o Brasil desenvolve. Não tem. Qualidade, aí você tem um crescimento da rentabilidade, da possibilidade por locação, porque o Brasil é um país turístico, então as pessoas vêm para cá para viver, não são todos os países que têm esse viés turístico, isso ajuda muito. E quando a gente vive num litoral, né? Então o Brasil, particularmente, ele é à beira do oceano. Então, você tem esse fator ainda da qualidade de vida, considerando os números de Balneário Camboriú, questão de segurança, questão da qualidade de vida, não só associada à segurança, mas a questão de saúde, educação, né, o estilo de vida, facilidade de se locomover. Isso também são fatores que contribuem muito. Por um outro lado, ainda as incorporadoras, e aí por isso que nós entramos nesse processo, elas ainda não conseguiram enxergar esse potencial europeu, porque em média as incorporadoras têm em torno de 5% das vendas daquele produto para o mercado europeu, mas obviamente porque isso ainda não foi explorado. A primeira imersão que nós fizemos, nós chegamos a vender 14 apartamentos, somando toda a nossa jornada, isso deu em torno aí de mais ou menos 14 milhões vendidos numa única rodada de negociação. Ou seja, o que eu estou tentando, inclusive com bom resultado, é mostrar para as empresas que nesse momento, inclusive taxa Selic aí a 15%, você ter a condição de vender para uma moeda onde esse cliente pode pagar, não sangra ele, porque os planos, inclusive hoje os comerciais são antigamente 80 vezes, foi para 100, agora tem construtora que te entrega um apartamento com 120 vezes direto com a construtora sem precisar passar para o banco. Então isso é uma vantagem muito grande. O que a gente precisa fazer esse casamento? Identificar um bom produto, identificar o comprador e fazer cruzar o oceano, melhor dizendo, que com isso a gente vai fazer. E o bom é que nós conseguimos entregar essa logística lá. Né? Porque o maior problema da venda é onde o cliente está, porque o produto vai ter. Eu vejo, tem alguns colegas que falam que falta produto no Brasil, eu acho que é um absurdo. O Brasil é uma referência, quem viaja pelo mundo vai conseguir ver que o nível de acabamento brasileiro, a área de lazer, o que é entregue hoje nos empreendimentos brasileiros, você vai pegar ali Itapema, Porto Belo, tem produtos que 1000 vezes melhor do que muitos outros produtos que você vai ver em outros lugares. Então, assim, tem... E óbvio, né? Ali tem em torno de mais de 550 construtoras, tudo concentrada em um raio bem pequeno. Essa competição, obviamente, traz uma qualidade significativa para todo mundo. O mercado ganha porque você tem produtos extremamente personalizados, com qualidade de entrega, o acabamento muito detalhado, e o Brasil sai na frente disso. O que a gente está fazendo é o quê? Dando publicidade dessa qualidade, desse benefício, dessa entrega que o Brasil tem para os investidores estrangeiros. Não, é fantástico esse meio campo que você faz. E o que eu achei muito legal, você falou dos embaixadores. Uma é de Maceió, o outro é de Itapema. O Rony e a Gil. Totalmente lugares... Porque o Brasil é um continente, né? Extremamente afastado. E você faz esse meio campo. Da onde que veio, Eduardo, essa inteligência sua de fazer esse meio campo do Brasil com a Europa, com Dubai, você aproximar essas pessoas? Da onde veio essa sua ideia, que é uma ideia sensacional? Inclusive, você está mudando o mercado aí, né? De certa forma, isso está acontecendo. Nós somos pioneiros. Nós somos pioneiros na imersão Dubai. Inclusive, hoje a gente detém a empresa que mais fez imersões e a que mais levou gente. Na Europa, eu gosto de... Assim, eu acho que a melhor resposta para isso tudo é que sempre ouvi meu coração. Então, quando eu chegava aí na Europa, que eu levava eu levava 10 mil reais e eu trocava, eu olhava assim, o dinheiro não vale nada, o processo contrário era muito valoroso. Eu falei, mas por que não? Né? Agora nós temos voo Lisboa-Maceió, direto, Lisboa, Rio Grande do Norte, Lisboa, Florianópolis, Lisboa, Curitiba. Falei, gente, aquilo ali meio que ficou ecoando dentro de mim. Eu falei assim, uma hora as pessoas vão entender que é importante você vender, já que praticamente virou uma ponte aérea. Então, eu acho que eu uni esses fatores. Não dá para você vender uma coisa para o leste europeu, porque não é fluxo para cá. Mas você está em Lisboa,
6 horas e 30 minutos você faz Lisboa a Recife. Sim. De São Paulo eu faço 9 horas e meia, 10 horas, entendeu? Sim. Então você tem essa facilidade. Então eu fui somando, como a minha base é a inteligência de mercado, eu fui pontuando quais os benefícios. E óbvio, né? Tudo que é de ousadia mexe com a gente. Sim, então, acho que o esporte teve muito isso, né? Você querer ganhar aquilo, né? A gente está vendo agora 12 grandes atletas que estão se superando com relação de idade, se permanecer o tempo, né? Está acompanhando esses jogos agora da Copa do Mundo de Futebol. Sim. Então, eu acho que o somatório de pontos que a gente colheu, anotamos, conversamos, cruzamos com as pessoas, ela me fez acreditar nesse processo. Mas eu vou lhe falar que não foi fácil. Uhum. Eu tive inúmeras incorporadoras que desacreditaram totalmente. E eu tive que botar a bandeira nas costas. Hoje, a gente consegue chegar, obviamente, em Lisboa, em Madrid, Milão, e a nossa equipe colocar a gente lá. Sim. Mas já teve um momento de eu ter uma mochila nas costas, andando de patinete, batendo nas portas para poder... Primeiro, com que as pessoas me acreditassem no meu trabalho. Né? Tem uma empresa chamada EA Consulting, que é uma empresa de consultoria. A gente tem 14 pessoas envolvidas. Né? Então, assim, primeiro foi esse passo, né? Mostrar para aquelas pessoas no qual nós iríamos fazer essa parceria de que eu não era mais uma pessoa com o intuito de enganar alguém. Sim, então, a primeira barreira que o brasileiro tem na Europa é esse ponto. Já tem esse preconceito. Então, já tem esse preconceito. Sim. Então, eu acho que o principal... obstáculo ele foi superado. Sim. Então, viu que a gente cumpre o que foi falado, né? Nós temos as nossas limitações são colocadas em mesa, então sempre transparente, fazendo a conexão da pessoa com o diretor da empresa, e aí uma videochamada para fundamentar toda aquela fala, e a sequência foi esses resultados. Agora, a última empresa que eu levei, uma das grandes imobiliárias da Europa, fez uma proposta de exclusividade. Ou seja, imagina quando alguém quer ter a sua marca guardado ali com exposição. Então, isso é uma... Primeiro você tem que... Eu ouvi o meu coração, mas é um somatório de informações que eu consegui juntar, e isso fez com que a gente criasse esse novo produto. Nossa, sensacional, Eduardo. E essa sua fala me lembrou lá do nosso começo da nossa conversa, a gente falando de visão. Sim. Primeiro você tem que ter a visão de sair do óbvio, porque o mercado brasileiro é um mercado meio óbvio ali, algumas oportunidades. Você saiu de tudo isso, aí entra a questão da resiliência. Bater em portas, os caras, não, você tá doido, não, brasileiro, só tem brasileiro picareta, né, aquele preconceito. E você conseguir, hoje você tem um nome muito importante, nome que faz abrirem as portas, sentarem na mesa, e é muito legal, porque eu gosto até do termo que você usa, que você hoje é um dos maiores especialistas em inteligência do mercado. Não é simplesmente ali um corretor, né? Não é aquela coisa... você tem inteligência, hoje você dá essa assessoria, você dá essa ferramenta que as pessoas precisam. E você tem casos aí, porque hoje você tem diversos alunos, você tem pessoas que mudaram de vida graças à sua imersão. Você tem algum caso especial, alguma coisa que te fala, puta, que bacana, isso acaba valendo a pena? Tem alguma história legal que você pode contar pra gente? Tem inúmeras. Eu tenho o hábito de dizer que Dubai, ele tem 3 pontos super importantes para qualquer profissional que vai para Dubai, e ele consegue. Primeiro, o processo inspiracional. Legal. Todo mundo que vai para Dubai, ele tem uma inspiração, porque todo mundo lá é muito grande, muito expressivo. Segundo, o nível de network. Você vai conhecer e ter relacionamento. Hoje eu tenho amigos que participaram de imersão, que um é da Feira de Santana, na Bahia, vai para casa de um amigo em Itapema, o de Maceió vai para casa do outro em Goiânia. Então, isso é um ponto. E o mais importante de todos é a autoridade no qual você ganha. Quando você senta com um cliente após uma imersão e você fala que fez um curso de inteligência de mercado em Dubai, tudo na sua vida muda. E eu falo com muita propriedade. Não teve uma pessoa sequer que foi para Dubai com a nossa imersão que ele não prosperou. Todo mundo prosperou. Eu acompanho todo mundo, os resultados. Pessoas que viraram palestrantes, pessoas que criaram outros projetos, pessoas que criaram até outros produtos, pessoas que eram gerentes viraram diretores. A própria embaixadora, que era gerente de recursos humanos, agora virou CEO da empresa MRX, que é a empresa que forma novos corretores. Né? Agora está com uma turma, cada vez mais aparecendo novas turmas. Então, assim, o Rony,
que é o nosso embaixador, ele sempre foi para todas as imersões. Hoje, a maior imobiliária de Itapema é do Rony, chamado Público X. Imagina. Que sensacional. Né? Que coisa incrível, né? O que Dubai faz e realmente faz. E se você repete esse processo vibracional que eu falo, de você estar ali ouvindo histórias de sucesso, de sucessos e coisas grandes, você volta tão abastecido disso que é impossível você permanecer com o mesmo comportamento, a mesma visão. Então, assim, inúmeros casos. Se eu for falar aqui contigo, vai ser muitas histórias, mas esses são os que mais a gente vê que performou. Tem um outro colega também que virou diretor de uma grande empresa, gente que era corretor, abriu sua imobiliária, gente que abriu sua construtora. Então, Dubai é impossível, né? A gente teve uma imersão agora com 2 empresas e as empresas cresceram mas muito. Né? Nós fizemos 2 imersões premium, onde os diretores foram, o Alex da Elotec e o Leandro Corradini também da PH. Então foram assuntos diferentes, que é um do ramo de elevador, o outro de imóveis, né? Mas se você olhar o quanto eles cresceram, até para poder entender como é que um mercado que é tão referência no mundo se tornou. Então, assim, todo mundo que volta, cara, mas é tão improvável que o Alex da Elotec, ele voltou, e aí eu achei isso fantástico, ele mandou 3 colaboradores dele, pagou para o colaborador ir para Dubai, que ele falou assim, Eduardo, essas pessoas que trabalham comigo na frente têm que ver o que eu estou fazendo, o que eu vi para eu não ter que estar ensinando, né? E eu achei aquilo, e eu não estava lá, nós fizemos a estrutura, demos toda a estrutura, meu motorista, toda a equipe lá atendeu a Elotec lá em Dubai sem eu precisar estar presente. Também isso foi um avanço significativo. Então, assim, é impossível, porque tudo é muito grande, né? Tudo é muito expandido. O Neymar comprou um apartamento lá, outros cantores, muita gente famosa. Agora eu soube que o Elon Musk está construindo um prédio em Dubai. Né? O projeto Dubai 2030 é uma coisa assim fora do comum, tudo acontece muito rápido. Foi o único lugar no mundo que eu vi a venda de um imóvel, de um prédio inteiro em 5 minutos. Aquilo foi surreal. É mesmo? Muito surreal. 5 minutos. Porque Deus. O agente em Dubai, ele tem a tua autorização de venda, porque não tem corrupção. Então, você tem um cartão de crédito do teu cliente que mora, por exemplo, na Rússia ou na Inglaterra. Apareceu o código no sistema, você colocou lá, a reserva está feita, e você tem até 24 horas para pagar. Aí você imagina quantos mil corretores tem em Dubai hoje, ao mesmo tempo, na hora que ele libera, tudo online, ele coloca no telão dentro da construtora, você lá bloqueou, a venda aconteceu. Então, assim, é impossível. E aconteceu comigo também, né? O que aconteceu comigo, acho que foram 2 mercados primeiro. Balneário Camboriú, que é conhecido como a Dubai brasileira. Então, a minha ida para o balneário realmente me fez mudar muito a minha cabeça. Muito. E aí eu volto a falar sobre ambiência. Né? Mudou muito. Questão de valores, de tickets. Eu consigo negociar com valores altíssimos, que antes eu não tinha essa habilidade. E aí depois um outro pulo gigantesco, que é Dubai. Então, inclusive eu estava indo agora, né? A gente teve que dar uma segurada para normalizar, mas assim, se eu pudesse, eu ia para Dubai todos os meses, porque você sempre volta... Algo tão expansivo. Expansivo, né? Demais. E é muito prático, porque a moeda, o dirham, custa 1,80, fazendo referência a dólar e o euro, que está 6 e alguma coisa, e o outro ponto, você não precisa de visto, né? Você pega um voo São Paulo, pela Emirates, vai até Dubai, um voo super confortável, e depois você volta, super tranquilo, um clima muito parecido com o do Brasil. Não tem terremoto, não tem assalto, não tem nenhum tipo de violência. É um país com a cultura muçulmana, mas muito aberto, porque em Dubai você tem em média 200 nacionalidades, né? Eu acho que 5 a 8% das pessoas moram lá que são realmente de lá, né? Nossa, que sensacional isso, Eduardo. E você falando de Dubai, realmente, é uma cidade futurista, né? A gente pode falar assim, que expande a mente. Nessa imersão, eu acho que a pessoa não aprende só a metodologia, os atalhos do negócio. Ela aprende a mudar a mente dela, a pensar. Aí a gente volta lá no começo da nossa conversa dos seus 2 amigos que falaram, não, jamais você vai disputar campeonato em Nova York, e você tinha visão disso. Então eu acho que isso é até mais importante do que as técnicas. É expandir a mente da pessoa, a pessoa ter acesso a essa informação que é grandiosa. Se você pudesse dar um conselho hoje, Eduardo, para uma pessoa que está nesse ramo, independente se ela for um corretor, um diretor, que está ali no ramo imobiliário, qual seria a dica que você daria para essa pessoa, para ela se diferenciar do mercado? O que você acha que pode ser um fator primordial para essa pessoa, um fator X? Olha, o corretor hoje ele tem é algo preocupante,
Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai... eu tenho uma palestra que eu faço já há muito tempo, onde eu faço algumas observações em um corretor virar um propagandista, que era um nome muito usado antigamente, né? Sim. E eu acho que ele deveria se concentrar mais em entregar algumas informações, que eu tenho o hábito de dizer isso nas palestras, que é assim, que informação privilegiada você tem hoje para compartilhar? É que você vai entrar no Instagram, numa rede social, qualquer que seja, você vai ver repetições de apresentação de apartamento. E às vezes eu brinco assim, olha, quando é que vocês vão parar de apresentar apartamento? Isso dá um borbulho gigante. Que é o que o cara aprende, né? É o que ele aprende, mas assim, existem N informações dentro do empreendimento que isso não chega. Por exemplo, tem construtoras em Balneário Camboriú, né, especificamente eu posso falar da FG Empreendimentos, que tem porta guilhotina, que é uma porta que diminui o ruído, né, manta acústica em cima para você não ter barulho embaixo, você tem fechaduras internas, você tem barramento blindado, que é um sistema que diminui os espaços dentro da garagem e consegue fazer uma medição de energia, de ambientes e ver onde que aquilo ali está sendo gasto maior. Né? Você tem uma série de tecnologias que estão sendo divulgadas, estão sendo colocadas. A própria questão de teste de túnel de vento, que é a mesma tecnologia que a Fórmula 1 usa, é usada em Balneário Camboriú para medir que impacto o vento gera numa fachada e com isso ele vai ter um reforço. Então tem muita coisa, né? Eu contei aqui sem estar falando sobre esses benefícios. Então eu acho que o corretor precisa trazer informações privilegiadas. Eu acho que o que está sendo feito, qualquer pessoa vai conseguir achar. Então, assim, gravar esse nome, informações privilegiadas. O que é que você consegue me entregar que o mercado não entrega? E aí eu acho que você vai chamar a atenção. Porque está sempre aqui, ó, eu estou aqui no 2 quartos, tem uma linda piscina, tem uma linda área. Isso é algo que não é novidade. O cliente ele vai entrar no site e ele vai ver. Agora, informação privilegiada, não só no mercado imobiliário, em qualquer mercado. Em qualquer mercado, se você trabalhar, você gastar energia para ter informação privilegiada, vamos dar um exemplo que vai lançar uma construtora, vai lançar um projeto que você teve acesso na prefeitura, que a prefeitura vai fazer uma via que vai facilitar. Informação privilegiada. Você pode trazer essa informação, isso aí vai gerar também para você um nível de autoridade. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem informação e você tem. Sim. Então, assim, minha dica é o seguinte, informação privilegiada, foca em informação privilegiada. Porque o tradicional, o que é normal, todo mundo está falando e, obviamente, as pessoas não vão parar para ver repetições de ofertas de produto. Né? Então, sensacional. Ó, corretor, você tem informação privilegiada ou não? Se não tiver, você vai estar igual a 99% do mercado. O Eduardo é uma pessoa incrível, gente. Eu assim, ó, essa conversa expandiu minha mente nesse ramo. Não é um ramo que eu entendo muito, mas, cara, que sensacional. Eu queria ficar aqui conversando 3 horas, 4 horas sobre performance, sobre o mercado, porque o Eduardo é uma pessoa que entrega muito e eu tenho certeza que ele deu dicas valiosíssimas. Isso aqui é 1% do conhecimento dessa pessoa. Você pode ter acesso a esse conhecimento através das redes sociais, através das imersões, e lembra o que ele falou. Network, gente. Informações privilegiadas. É o que o Eduardo traz. Então, eu quero muito agradecer você, agradecer por aceitar esse convite. Você, assim, é uma pessoa... Ó, eu tô aqui realmente... Fiquei impressionado com o seu nível de cultura, com o seu nível de informação. E eu tenho certeza que as pessoas também. Quero muito agradecer você por ter vindo aqui. E eu tenho certeza que as pessoas amaram. Obrigado. Gostei muito passou rápido e é bom quando passa rápido. Gente, 1 hora parece 10 minutos, né? É um negócio. Aqui rápido, né? E falando tanto de livro, eu quero te avisar aqui em primeira mão, primeiro podcast, que esse ano eu estou lançando meu livro. Sensacional. Esse livro já está na gaveta aí uns 3 anos. E esse ano eu já falei com a editora, nós vamos lançar provavelmente em dezembro. Nós teremos uma passagem por algumas livrarias aqui em São Paulo e quando eu tiver com ele pronto, eu venho aqui adicionar. O nome do livro chama Mude a Direção. O subtítulo é Só para Pessoas Inconformadas. Então, se a pessoa estiver inconformada de algum jeito, eu vou mostrar que você não deve permanecer muito tempo na mesma estação, uma vez que você não está gostando daquele ponto. E esse livro, a gente vai trazer ele aqui, depois a gente vai trazer o Eduardo de novo para falar sobre o livro, que livro, é o que eu falei, são ferramentas, gente, são ferramentas que fazem total diferença. Eduardo, muito obrigado, você é um cara 10 aí, tenho certeza que o pessoal amou. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado.